Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Mais uma vez, com muita felicidade de estar aqui, a responsabilidade de ministrar a palavra do Senhor neste púlpito que tem um homem de Deus, uma referência para essa nação que é o pastor Daniel Sampaio. Esta igreja, ela é uma referência para o Brasil. E com muita felicidade também, meu pai, pastor Edmundo, está ali. Irmãos, eu sou muito feliz e sou muito grato a Deus pela vida dos meus pais. Quando ele sentou do meu lado ali, eu me lembrava, há 20 e poucos anos atrás, quando tinha um monte de jovem, adolescente aí, fazendo um monte de coisa errada, e eu estava estudando escatologia com ele em casa. Ele estava preparando, quando ele começou a fazer os bacharéis de teologia lá que ele fez, e ele ensinou, e ficava me ensinando escatologia, como que ia ser o arrebatamento, como que ia ser as bodas do Cordeiro. Então, eu fiquei muito feliz também domingo, quando vocês estavam aqui, o Pedro pregou, e eu falei assim, meu pai cumpriu um propósito na terra, ele ensinou os seus filhos. Eu fiquei muito feliz quando eu via o Pedro ministrando domingo, com uma autenticidade, né? Porque o Pedro, ele é autêntico, né? Ele tem a característica dele. E eu acho que eu falei com ele, o seu ministério vai crescer pela sua autenticidade. Não tente imitar o pastor Daniel. O pastor Daniel é único, é ele. Não tem como imitar o pastor Daniel. Como cada um dos homens de Deus que tem, e mulheres de Deus aqui nessa igreja, cada um tem a sua autenticidade, a sua característica. Então nós não podemos querer imitar o pastor Daniel. Ele é ele. Eu vou ser eu, o Pedro vai ser ele. Então, muito do que eu aprendi na Bíblia foi através do meu pai. Eu sou muito grato a Deus. Em 2006, quase que ele morreu. Quase. Rapidamente contando para os irmãos, ele teve um acidente vascular cerebral, muitos irmãos já sabem disso. E ele tinha um acompanhamento de uma médica. A médica voltou para Jesus através da vida dele. Ela serve a Jesus através da vida do meu pai, que Deus usou para ela voltar para os caminhos do Senhor, que ela estava desviada. E num período de férias dessa médica, irmãos, uma outra junta, um outro médico ficou no lugar dessa doutora. E aí, meu pai levou todo o prontuário dele, o raio-x, e quando o médico viu, falou assim, esse raio-x aqui é de quem? Meu pai falou, é meu. Ele falou assim, não é não. Meu pai falou assim, eu sou um homem de Deus, eu sou pastor da Assembleia de Deus, você está achando que eu estou brincando? Você está achando que eu estou mentindo? Meu pai ficou bravo. Ele falou assim, isso aqui não é seu não, só um minutinho. A minha mãe estava do lado, chamou mais 3 médicos neurologistas, não é verdade? E pegou o raio-x dele e falou assim, esse raio-x não é do senhor Edmundo não. Aí minha mãe perguntou, por que você está duvidando disso? Eu falei, porque esse raio-x é de uma pessoa que vegeta na cama. Não é possível esse raio-x aqui, essa parte do seu cérebro é morta. Não tem como o raio-x ser dessa pessoa. Aí meu pai falou assim, esse raio-x mostra aquilo que Jesus fez na minha vida. Eu sou um milagre de Jesus. Jesus encontrou outros caminhos. Fica de pé, pai. Olha lá, irmãos, vê se ele consegue. O raio-x dele fala que era para ele estar na cama. Mas Jesus fez diferente, amém? Glória a Deus. Então, irmãos, eu sou muito grato a Jesus por tudo que ele fez na minha vida. Quando eu vim para essa igreja, eu falei com o pastor Daniel, eu falei, pastor, se Jesus não fizer mais nada na minha vida, mais nada, eu já tenho que ser grato a ele o resto da minha vida. Tudo que ele fez na minha vida, o cuidado dele para comigo, se ele não quisesse fazer mais nada, já estava suficiente para mim ser fiel a ele até o resto da minha vida. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em João. Deus falou muito ao meu coração, porque ele primeiro tem que falar com a gente, né? Depois a gente fala para a igreja. João 14. Evangelho de João, capítulo 14. E o tema da mensagem é Jesus, a verdadeira religião. João 14. Todos acharam? Digam amém. Então vamos lá. Do 1 ao 6. Não se turbe o vosso coração.
Credes em Deus? Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Amém? Senhor, a tua palavra foi lida e que ela seja vida para todos nós. Que esta palavra penetre ao nosso espírito e que haja transformação de vidas aqui nesta noite. Haja transformação de mente, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu fiz uma pesquisa na internet, em alguns livros, no Dr. Google, né? Tão famoso esse Dr. Google, ninguém conhece, mas quase todo mundo utiliza ele, né? E procurei entender o significado de religião. Religião significa no latim religare, que significa que a religião é um laço de piedade que serve para religar os seres humanos a Deus. O conceito da palavra religião significa religare. Aí eu falei assim: Senhor, me dá uma palavra, me ensina o que o Senhor quer, o que o Senhor quer falar comigo nesse sentido dessa palavra religião. Pessoas falam que religião não se discute. Todos têm uma religião, até o ateu ele fala que a religião dele é ateu. Qual que é a sua religião? Eu sou ateu. Tem uns que falam: não tenho religião. Aqueles que não frequentam as igrejas ou os centros espirituais, todo o Brasil, todo mundo tem uma religião. E o conceito da palavra religião significa religare. Aí, irmãos, Deus me levou lá no início da Bíblia, lá no Éden, lá na criação. Quando Ele criou o homem, Ele colocou uma determinação que fosse que o homem não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu fui falando: Senhor, mas quando que foi criada a religião? Como que a religião foi instituída no mundo? E aí, irmãos, quando eu comecei a ler Gênesis, nós fizemos um propósito no GCM, né, de ler a Bíblia por todo o ano. Nós já estamos lá quase no final de Êxodo. E o Senhor falou muito comigo sobre religião em Gênesis. A desobediência de Adão e Eva, sua esposa, fez com que a ligação, aquela comunhão gostosa que existia do Criador com a criatura, se rompesse. Aquela ligação gostosa se rompeu. O homem começou a enxergar a nudez, ele perdeu a inocência e ele perdeu a comunhão com Deus. Porque o salário do pecado é a morte, e a morte espiritual. E o pecado, ele separa o homem de Deus. Amém, irmãos? E quando Deus começou a me mostrar o que era uma verdadeira religião, eu entendi que, na verdade, não é qual é a verdadeira religião. Se você perguntar qual é a verdadeira religião, qual é a certa, qual é a errada, irmãos, na verdade, esse pronome qual, ele não existe no sentido desse questionamento, dessa interrogação, porque só existe uma religião, só existe uma verdadeira. Essa religião chama-se Jesus. A verdadeira religião chama-se Jesus. Ele é a verdadeira religião. Irmãos, aquela dívida lá de Adão, lá no Éden, a religião, ela foi estabelecida ali. No momento que o homem pecou e desobedeceu, começou a religião no mundo. Sabe por quê? Porque começou o plano de redenção. O plano de redenção do mundo, do pecado do homem, começou no Éden com a desobediência. Nesse momento a religião foi implantada no mundo. E a gente entende, nós vamos ler alguns versículos aqui, claramente, que a única pessoa que tem autoridade, que tem poder para ligar o homem a Deus, é Jesus. Ele é o único que tem essa autoridade. Autoridade conquistada com o derramamento de sangue. Ele tem essa autoridade. A Bíblia fala que Jesus Cristo, Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia, por favor.
em João 17, você está próximo aí, né? De 14. Evangelho de João 17, capítulo 17. Nós vamos ler do 1 ao 5. Jesus falou assim, e levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. A vida eterna é esta, que conheçam a ti, por um único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviastes. Amém? A Bíblia fala claramente, irmãos, que só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. O pecado de Adão, o pai de todos, criou-se um muro de bloqueio entre o Criador e a criatura. E em todo momento, esse muro de bloqueio, que era o pecado e da desobediência, ele tinha que ter um sacrifício, né? Um cordeiro para sacrificar e para que aquele pecado fosse expiado, a fim de que o homem tivesse essa comunhão. Mas a Bíblia fala que Jesus é o único mediador. A verdadeira religião é Jesus. O que passar de Jesus é denominação, é sistema religioso, mas a verdadeira religião é Jesus. Amém? E quando a gente toma posse dessa verdadeira religião, quando a gente começa a entender o que é essa verdadeira religião, e crer que Jesus é a verdadeira religião, Ele é o único meio para nós termos a salvação eterna. Agora nós vamos ler algumas referências bíblicas que mostram claramente isso. O que a gente toma posse, o que a gente recebe quando a gente entende que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Para dinamizar um pouco, eu vou pedir esse lado aqui para abrir. Romanos 5, nós vamos ler o 1 e o 2. Esse lado de cá da galeria, o mesmo Romanos 5, versículo 10 e 11. Este lado da galeria toda aqui, 1 Coríntios 15, 57. Este lado aqui da igreja, 2 Coríntios 3, 4. E este lado do pastor Dailton, até a irmã no canto ali, 1 João 2, 1 e 2. Estou dando serviço para todo mundo. Eu sou professor de escola dominical, então não tem como falar de religião, falar de Jesus, se não ler a Bíblia, irmãos. Não tem como a gente ter credibilidade para falar sem referenciar e sem evidenciar na palavra. Amém? Não tem como. 1 João 2, versículo 1 e 2. Esse lado de cá. Amém? Os irmãos aí? Então nós vamos ler, os irmãos vão escutar. 2 Coríntios 3, capítulo 3, versículo 4. Vamos lá? Vocês me ajudem aí? Então vamos lá. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Amém? Somos justificados. Jesus nos justificou na cruz do Calvário. Amém? Então, do lado de cá, Romanos 5, versículo 10 e 11. Vocês me ajudam aí, hein? Amém? Oi, gente, amém ou não amém? Então vamos lá. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais estamos já reconciliados, seremos salvos por sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a expiação ou a reconciliação. Mas uma evidência para você aí, de que Jesus é a verdadeira religião. Ele nos reconcilia com Deus. Amém? Ele nos reconcilia com o Senhor. O lado de cá todo é 1 Coríntios 15, 57. 1 Coríntios 15, 57. Amém? Vocês me ajudam também? Então vamos lá. Mas, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes
e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Quem nos dá a vitória, irmãos, em todas as áreas das nossas vidas, é Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Quem vai dar a vitória aqui de emprego, porta de emprego, cura, salvação, é Jesus Cristo. Essa igreja aqui é um canal. Essa igreja aqui, ela é um canal, mas quem faz é Jesus. Ele faz a sua vitória, a vitória que você espera e vem aqui todas as quartas-feiras, quem vai te dar é Jesus. Amém? 2 Coríntios 3:4. Ah, irmãos, como é difícil confiar nos homens, né? A Bíblia fala que maldito aquele que confia no homem, o homem que confia no homem. Mas a gente vai ler aqui agora uma referência linda de confiança. Em quem nós temos que depositar a nossa confiança. Amém? 2 Coríntios 3, versículo 4. Vamos lá? E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos. Capacidade vem de Deus. Amém? Confiança e capacidade vem de Deus. Se eu achar que eu sou bom, o Senhor me coloca no pó. Aquele termo utilizado, né? Que Deus é que capacita. Está aqui, ó. Deus é que capacita. Capacidade vem de Deus. Mas Ele pede que nós tenhamos tal confiança. Tal confiança nele. Amém? Agora o lado de cá. 1 João 2, 1 e 2. Deixa eu abrir a minha aqui. Calma. 1 João 2, 1 e 2. Vamos lá? Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E, se alguém pecar, um advogado temos para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação por nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Amém? Uma referência linda para você guardar aí. Jesus é a expiação dos pecados, e Ele é o advogado. O diabo fica o tempo inteiro falando com Deus. Olha lá, olha o pastor Gerson, olha o tanto que ele erra, olha o tanto que ele peca. Aí Jesus fala assim, não tem problema não, o meu sangue está sobre a vida dele. Eu sou um advogado justo e fiel. Ele julga com a destra fiel dele. Ele é o advogado. Ele nos defende diante de Deus. Amém, irmãos? Somente Jesus tem o poder de nos ligar a Deus. Nenhum outro ser pode fazer isso. As religiões, né? O sistema religioso tenta colocar Maria, os santos, Maomé, tentam colocar vários profetas e até homens de Deus e mulheres de Deus que passaram aqui na terra, mas nenhum deles pode fazer essa função. Essa função Jesus conquistou lá na cruz. Jesus conquistou lá na cruz essa função de mediador. É algo conquistado, não foi algo imposto por Deus. Jesus conquistou e Ele diz, eu sou o mediador entre Deus e os homens. E quando Ele fala, nós lemos muito bem aqui em João 14, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. O que Ele está querendo dizer? Siga, me siga, eu sou o caminho. Este caminho que eu te falo é em verdade, eu deixei a palavra e este caminho vai te gerar vida. Amém? Irmãos, Jesus, Ele acompanhou tudo desde o Éden. A Bíblia fala que desde a fundação do mundo, Ele já estava junto com Deus Pai Todo-Poderoso. A Bíblia fala que existiam 2 jardins no meio, 2 árvores no meio do jardim, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E quem é a árvore da vida? Jesus. E Ele mesmo disse que Ele era e é a videira verdadeira. Irmãos, o que uma macieira dá? Maçã. E o que uma videira dá? Da uva, mas da vida, né? O conceito de videira, a uva, ela tem a árvore dela pode ser chamada de parreira, de videira ou de vinha. E Jesus ainda disse, eu sou a videira verdadeira. Quer dizer, você só tem vida eterna em mim. Assim diz o Senhor Jesus, a vida eterna é só através de Jesus. Amém, irmãos? Ele é a salvação. Não existe outra salvação que não seja por Jesus. A igreja é um canal.
A igreja vai te ajudar a te levar para o céu. Mas a salvação só está em Jesus. Só em Jesus. Amém? João 14:15. Jesus, pode abrir todos. João, Evangelho de João 14:15. Na verdade, nós vamos ler do 14, do 12 até o 15. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço. E as farás maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei. Para que o Pai seja glorificado no Filho. E se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Amém? A partir do momento que a gente entende que Jesus é a nossa salvação, que Ele é o que faz a ligação, Ele é a verdadeira religião, Ele nos religa a Deus, Ele te fala, me ame e obedeça os meus mandamentos. Me ame e me obedeça. Você quer experimentar aquilo que é bom, perfeito, agradável aos olhos de Deus? Tenha sua mente renovada, ame ao Senhor e guarde os seus mandamentos. Amém? O horário já não me permite prolongar muito mais. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia mais uma vez. Em 1 Pedro 1, de 18 ao 25. Irmãos, passeamos pela Bíblia hoje, né? Glória a Deus. Senhor, 1 Pedro, capítulo 1, de 18 a 25. Jesus falou muito comigo através dessas referências. Eu consigo, pela defesa da minha fé, falar com qualquer outro que crê diferente de mim. Eu consigo evidenciar na Bíblia. Consigo comprovar e mostrar dentro da palavra quem é ou qual é a verdadeira religião. É Jesus. Amém? 1 Pedro 1, 18 ao 25. Sabendo que fostes resgatados, não foi com coisas corruptíveis, como ouro ou prata, da vossa vã maneira de viver, a qual recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem contaminação, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, tá vendo, irmãos? Mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e deu-lhe glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, tendo purificado as vossas almas na obediência à verdade, pela ação do Espírito em um amor fraternal, sem fingimento. Amai-vos, pois, uns aos outros com o coração puro, sendo nascidos de novo, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Amém? Palavra maravilhosa, né? Palavra de Deus maravilhosa. E mais uma, agora só para finalizar. Colossenses 2. Irmãos, quase todas as lições de G100 que o pastor Daniel coloca, eu ainda consigo achar um caminho para mim falar de Colossenses 2. Colossenses 2. Glória a Deus. 2, de 4 a 11. Podemos? E digo isto, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que este ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Pois, como recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele. Olhem quem nós temos que depositar a nossa fé e a nossa confiança, irmãos. Quando a gente deposita a nossa fé e a confiança em Jesus, a gente está agarrado nele. Amém? Arraigados e edificados nele.
o 7, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados. Essa igreja não ensina heresia. Amém? Ela ensina a palavra de Deus. Nela, abundando em ação de graças, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas. A gente escuta tanta lorota aí, né, irmãos? Tanto evangelho segundo eu acho, evangelho segundo eu penso, se evangelho segundo me convém. Segundo, tá bom para mim, né? Segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Olha que palavra dura, irmãos. Vou ler de novo o 8. Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos deste mundo, e não segundo Cristo. Porque nele, Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Jesus tem um controle e poder sobre todas as coisas, no céu, na terra, debaixo da terra. O diabo e todos os demônios se rendem ao nome de Jesus. No qual, 11, no qual também estáis circuncidados na circuncisão, não feita por mão, no despojo do corpo dos pecados da carne pela circuncisão de Cristo, sendo com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. O cristianismo é vivo porque aquele que morreu e se tornou Senhor, ele está vivo. Todas as outras religiões oram por um Deus que já morreu. Denominam, intitulam Deus que já morreu. E nós cremos e oramos e vivemos por um Deus vivo. Jesus Cristo ressuscitou. Amém? Glória a Deus. 13. E quando vós estáveis mortos no pecado e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou junto com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, ao qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, ele os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Amém? Esse Jesus que eu estou te falando, que é a verdadeira religião, na verdade a única religião que existe é Jesus. O restante é denominação. A única religião é Jesus. Irmãos, temos que servir a Jesus em uma igreja. Eu escolhi servir ao Senhor nesta igreja. Meu pai é pastor da Assembleia de Deus. Poderia estar lá com ele. Eu até preguei, né, as 4 segunda-feiras lá, desse mês de janeiro, na igreja dele. Mas eu escolhi com a minha esposa e meus filhos servir ao Senhor nessa igreja. Acredito no trabalho dessa igreja. Toda sexta-feira tem um GCM na minha casa. Toda quinta-feira estamos aqui na escola bíblica com os jovens. Eu acredito no trabalho dessa igreja, na seriedade dos homens e das mulheres de Deus que tem aqui nessa igreja. Você tem que ter um ponto de apoio. Porque no seu momento de luta e dificuldade, você tem que ter pessoas com você. Fiquei muito feliz de ver a Yara aqui casando. A Yara, quando ela... Nem sei se ela está aqui, cadê ela? Ah, está aqui ainda. Achei que ela tinha ido embora. A Yara, quando ela se converteu, ela começou no nosso GCM, começou conosco a caminhada e hoje ela já tem o GCM dela. Fiquei muito feliz. Que Deus te abençoe e te use muito, viu, Yara? Você, a sua mãe, a Didi, uma mulher maravilhosa. Ela me viu crescer, nascer, vizinha dos meus pais. Então é uma família de muita tradição e uma família de muito respeito. Então aqui tem pessoas boas, aqui tem pessoas que vão te ajudar a te levar para o céu. O pastor Daniel sempre fala, se algum parente seu morrer, você pode ter certeza que o velório, você não vai ficar sozinho no velório. O seu GCM vai estar com você lá. E essa palavra GCM, que é um grupo de comunhão, edificação e multiplicação, é o que solidifica as pessoas no corpo de Cristo. É muito importante você participar de um GCM, de uma célula. Procure uma próxima da sua casa, dentro do seu ciclo de amizade, dentro da igreja, é muito importante. Vai te ajudar a crescer. Amém, irmãos? Concluindo, que o real significado da palavra religião é Jesus Cristo. Pois ele é o único mediador entre Deus e os homens. Onde a maioria das pessoas tomam por religião, não é religião. Só tem religião em Jesus. É o recado que eu deixo para você. E qual é a aplicação que você vai fazer isso? Nós lemos, tomar posse da reconciliação.
a confiança em Deus, saber que você tem um advogado para te defender, para julgar as suas causas com justiça. Jesus pode fazer isso tudo por você. E eu quero fazer um convite aqui essa noite. Você que ainda não tomou posse dessa religião, hoje você tem essa oportunidade de reconciliar-se com o Senhor e entender que o sentido ou significado da religião, que significa religar, Jesus pode te ligar ao Pai. Só Jesus pode te religar ao Pai. Queria que os irmãos ficassem de pé. Em nome de Jesus. Irmãos, Deus falou tanto comigo nessa palavra, nessas referências, onde Ele me fez passear pela Bíblia. E até o hino de louvor e adoração Ele me deu. E eu achei que os irmãos ali não iam conseguir baixar. A Carol, com menos de 30 segundos, baixou o download dessa música. E para mim, a música mais maravilhosa que tem, ela só tem uma palavra: Jesus. Amém? Nós vamos orar. O pastor Dailton já ungiu. Queria que vocês levantassem suas mãos. Eu faço o convite para você que ainda não aceitou Jesus, para que dê um passo de fé aqui. Para que fale: eu quero servir esse Jesus que você está me falando. Eu quero aceitar essa religião. Você que quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, você tem a oportunidade agora. Nós vamos orar por todos vocês, pela sua família. Vamos orar aqui pelas carteiras, pelas chaves. E você vai sair do seu lugar. Você que ainda não aceitou Jesus, ou você que quer reconciliar-se com Deus, você que quer voltar para esse caminho que é verdade, que te traz vida. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai de amor, Pai querido, aqui está, Senhor, a tua igreja. A tua igreja está de pé e com as mãos levantadas, Senhor, crendo neste nome que tem todo o poder, neste nome que tem toda a autoridade, nos céus, na terra e debaixo da terra. Nós consagramos a Ti, Senhor, todas as famílias aqui representadas através da carteira, da chave de um veículo, de fotos, da carteira de trabalho, Senhor. Eu quero orar a Ti, Jesus, entregar cada nome aqui, cada pedido de oração, se for a cura, se for a salvação, nós queremos entregar essas pessoas em Tuas mãos, sabendo que Tu podes, Senhor, mudar a história da vida de cada pessoa. Senhor, Tu podes abrir as portas do emprego. Senhor, cubra os Teus filhos com Teu sangue. Guarda eles, Senhor, onde eles estiverem com seus veículos, com as suas famílias, que o Senhor esteja com eles. Senhor, nós ministramos a cura, nós ministramos a libertação para aquele que precisa. Nós ministramos a cura pelo poder do nome de Jesus. Que o Senhor faça uma boa obra nos corações, nas vidas, nas famílias aqui representadas. Ministramos a vitória do Senhor, em nome de Jesus, sobre cada irmão, cada irmã que esteve aqui nesta noite, Senhor. Que eles levem a paz do Senhor para a casa deles, que eles levem a luz, que eles levem a reflexão de que Jesus é a verdadeira religião. Não existe salvação sem o Senhor, não existe outro caminho. Até porque o Senhor mesmo disse que Tu é o caminho em verdade que traz vida. Senhor, e nós ministramos vida, nós ministramos a vida do Senhor sobre cada pessoa aqui, cada irmão, cada irmã, sobre esta igreja, sobre os pastores desta igreja, sobre todas as famílias da igreja, em nome de Jesus. Amém? Alguém quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Vem aqui à frente. Você que quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Alguém quer reconciliar-se com Deus? Hoje nós vamos fazer uma oração para que você quer? Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, Deus me deu uma palavra na igreja do meu pai segunda-feira sobre a alma. E eu comecei a falar sobre o preço de um lote, o preço de um quarteirão,
o preço de um bairro, de uma cidade. Irmãos, Deus colocou o preço de uma alma mais valioso do que o mundo inteiro. Deus colocou uma balança aqui e falou que uma alma é mais preciosa do que o mundo inteiro. Todas as riquezas, Estados Unidos, China, toda a Europa, todo o mundo, todo o planeta Terra, Deus colocou todo mundo na mesma balança e ainda falou, quer dizer, o que é mais pesado desce, né? Essa alma vale mais do que o mundo inteiro. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Por isso que Ele entregou Jesus na cruz. Vamos orar por você. Qual que é o seu nome? Como? Beatriz? Ana Beatriz. Estenda sua mão. Senhor nosso Deus e nosso Pai, entregamos a vida desta criança, Ana Beatriz, em Tuas mãos. Ela confessa, Senhor, publicamente que Jesus é o Senhor da vida dela. Que o Senhor a use dentro da sua escola, na sua família, na vizinhança. Que o Senhor cele ela com Teu sangue e que ela seja usada pelo Senhor para ganhar muitas almas. Que muitas almas se convertam através desta criança. Use a Tua filha e cubra ela com Teu sangue e com a sua família. Nós oramos e abençoamos em nome de Jesus. Boa noite, Pai do Senhor, irmãos. Estou muito feliz de estar aqui com o Juninho, tá? Participando dessa festa bonita, né, Juninho? Muito bonita a festa. E nós tivemos o prazer de ter o Juninho 4 segundas-feiras pregando lá para nós, tá? E hoje eu fiquei sabendo que ele ia pregar, falei assim, hoje eu vou lá, tá? E que Deus usou ele lá e usa ele aqui também, entendeu? Aqui tem o Adailton, um grande colega lá da Manesma, né? A vida inteira trabalhamos junto com o Adailton, não posso esquecer disso, né, Adailton? Em nome de Jesus. Então vamos agradecer por esse culto, por essa coisa bonita que a gente está vendo aqui, né, Juninho? Em nome de Jesus. Toda a honra, toda a glória pertence ao Senhor, tá? Eu estou muito feliz com ele aqui, com o Juninho, tá? Com o Pedro também, né, que não está hoje. Eu gostaria que você estivesse comigo, mas você está muito bem nessa igreja aqui, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos, porque também o Gerson, o Pezão, todo mundo, né? Amém. Conhece há muitos anos também, e tantos outros aí, né? Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu te agradeço por tua presença, eu te agradeço por essa igreja maravilhosa, Senhor, pelos os pastores, por todos os presentes aqui nesta noite, Senhor. Eu te agradeço por essa oportunidade de poder agradecer, porque Tu mereces toda a honra, toda a glória e todo louvor, Senhor. Leva-nos em paz para a nossa casa. Leve cada um dos presentes, Senhor, no nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço no seu irmão, ministra a bênção de Deus sobre a vida do seu irmão aí, em nome de Jesus.